Quando for 19h32, a gente inicia os trabalhos, certo? Porque o tempo é todo programado e se a gente demorar, pode ser que não dê para fazer tudo que está programado para hoje. Boa noite, Nixon. Boa noite. Bem, gente, boa noite. Estamos iniciando, então, mais uma oficina, né, do projeto de pesquisa Conexão de Saberes entre Física e Literatura. Hoje nós vamos iniciar uma obra nova, né, que é o livro Alice no País de Quantum, de Robert Gilmore. Porém, antes da gente iniciarmos nossos trabalhos oficialmente, a gente vai retomar as atividades que vocês enviaram da primeira semana, né, que foi da primeira oficina. A gente vai retomar essa atividade, certo? Da produção de arte visual. Eu vou expor aqui para vocês, né, os trabalhos que foram enviados de cada um. Né? Inclusive, a ideia nossa é que esses trabalhos sejam expostos no Instagram do projeto, certo? Nós temos o Instagram Física e Literatura. Não sei se a maioria aqui já segue o Instagram do projeto. Todo mundo já segue? Pode falar aqui no chat. Quem não segue o Eu já Instagram, sigo. quem não segue o Instagram do projeto, eu vou colocar aqui no chat. E aí eu vou postar algumas das artes que vocês fizeram, certo? Algumas dessas produções visuais. Bom, eu abri aqui essa primeira, que é de Amanda. Amanda tá aí? Oi, prof, tô aqui. Então, Amanda, eu queria que você explicasse aqui um pouco essa sua produção visual aqui, né? O que é que você quis demonstrar com ela. Inclusive, se vocês puderem enviar para mim uma resolução melhor da imagem, uma foto que vocês possam tirar melhor e me enviar, certo? Para eu postar no Instagram, eu agradeço. Mas então, Amanda, você pode explicar para a gente essa. A ideia era justamente fazer uma pintura, né, em cima daquela discussão do livro de Macabeia, dos conceitos físicos que nós trabalhamos. Professor, foi basicamente uma teoria que eu vi na aula, eu acho, do tipo assim, que dois corpos se encontraram e negócio da teoria do Big Bang, entendeu? Que dois Sim, corpos se então encontraram e surgiu o aqui universo. seria o surgimento, aqui nessa parte. Isso, exato. E tipo assim, é um segmento, assim, eles estão os dois corpos aí se encontrando, aí no final, lá em cima, eles se chocam e causam essa explosão. Sim. E aí tudo foi criado. Começou a surgir Isso. Ah, tá. Essas bolhas vieram aqui, não é? Saindo, e depois, aí com o choque ocorreu a explosão do Big Bang. Isso. A bolha representou, acho que uma partícula. Eu li isso em algum canto duas partículas que se encontraram. Isso, duas partículas que se encontraram e
Não, surgiu. porque na teoria do Big Bang é uma bolha, né? Que É ela a, eu explodiu. acho, desculpa, eu acho que é naquele trecho do livro que fala assim, uma molécula falou um sim para outra, tudo começou de um Isso! sim, tudo começou de um sim. Eu também usei esse trecho, me deu muita inspiração na hora. Sim. Muito Ah, bom. essa Exato. pintura foi toda em preto mesmo, assim? Foi, eu fiz com giz. Fez com giz, né? Tá certo. Ok, vamos ver outra aqui. A próxima de quem é? É a Diana Vitória. Deixa eu abrir aqui. Essa Diana Vitória também, eu confesso que eu fiquei pensando que lhe inspirou a Ana Vitória nessa pintura. Eu me inspirei, acho que no livro todo, assim, de início era para representar tipo um corpo se movendo no determinado espaço. Aí depois eu pensei, mas e se tiver energia, tiver onda, tiver luz, tiver alguma muita coisa agregada? Aí meio que era o corpo se movendo em determinado espaço em algum tempo, aí por isso que eu coloquei os dias assim só ilustrativo, e depois eu tentei fazer alguma coisa parecido com onda, que ficou, olhando assim agora na foto, ficou um pouco duvidoso, mas era meio que isso a ideia. No caso aqui é um tipo um holograma, é esses quadrados, Aham, é, tabuleiro. é tipo para representar o espaço. Sim, seria um tempo e espaço naquela teoria Uhum, do holograma, né? Que se é, tem. Acho que foi, eu até achei que foi isso, né? E aí essa uhum. onda dava a ideia de que mesmo? Essas ondas? Era para representar um pouco da luz, energia, que o, por exemplo, a Daquela luz se. dualidade, né? Aham, justamente. Ok, vamos ver o próximo. Parou aqui no Diana Vitória. Jordão não enviou ainda, Jordão? Pois vai enviar, não é? Vamos ver a de Pedro Henrique. Pedro Henrique está aí? Todas. Pronto, Pedro Henrique. Me explica aqui sua pintura. O que é que você quis Vamos representar? lá, vamos lá. Me dá 5 minutos que eu vou entender o que é que eu tava pensando, que eu fiz isso tarde da noite. Sim. Tá, isso é pra ser Van Gogh. Como é pra ser Van Gogh. Noite selada lá. É porque eu lembro que naquele dia eu tava lendo alguma coisa que exatamente esse quadro ele representava muito bem sobre a matemática. Eu só não lembro o que é. É alguma coisa a ver com ondas, se eu não me engano. Sim. Cara, depois eu vou pesquisar e depois eu te mando o que eu tava lendo, pode ser? Mas em base é isso. Você pode explicar mandando uma mensagem lá na atividade. Tá, depois eu mando no grupo da oficina. Certo, pronto. Inclusive, a ideia se vocês puderem entrar depois lá na atividade, né? E aí colocarem uma explicação sobre a obra, né? Que vocês fizeram, a pintura, e fica até mais fácil, né? Que aí essas pinturas eu pretendo postar elas no Instagram, né? Pelo menos algumas dessas atividades, né? No Instagram, para mostrar, né? O que é que a gente tem produzido. A de Charlon, vamos abrir aqui a de Charlon. Oh, ok, vamos começar. Eu peguei alguns trechos do livro e eu me embasei no seguinte: estamos num projeto de física com literatura, vamos desenvolver a física com a literatura, porque a escrita, as palavras, elas são riscos no papel. Então eu peguei o trecho, lembrei daquilo no começo, uma molécula disse sim para outra, o Big É, Bang surgiu. Aí o livro sempre traz reflexão sobre o tempo, o instante. Aí eu fiz a pergunta: tempo? Tempo, o que é tempo? A gente tem um relógio de ponteiro, a gente tem aquele relógio digital.
um cronômetro. E quem pegar a referência aí, quem for dos velhos, ali embaixo em azul, é a máquina do tempo do Doctor Who, da série. Tentei recriar. Não ficou perfeito, mas tentei. E do Certo. lado do tempo eu coloquei o tempo no SI é em segundos. Isso, a unidade. Exato, para ir pegando a questão de física. E eu também trouxe um trecho do livro que eu acho muito importante, que tem total a ver com física que a gente tinha falado. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a pensar, é porque cortou. Aí eu digo, isso é a base de física, essa parte embaixo é como se fosse minha Continuarei resposta. escrevendo. Isso que eu estaria escrevendo, exato. É. Eu disse, isso é a base de física. Incrível, porque isso é o nosso objetivo com física. Continuar em busca de respostas para o universo, para a matéria e tal. Aí eu continuei desenvolvendo sobre isso, mas e a luz, que a gente entrou naquele debate, então eu peguei bastante da nossa discussão, a luz, onda ou partícula? Isso. Muito bom. Muito bom. Vamos ver o próximo de Stephanie. Esse de Stephanie, nossa, eu fiquei olhando para ele e disse, gente, que aqui Stephanie se inspirou aqui. Stephanie tá aí? Não, né? Ainda não chegou Stephanie. Aí eu perguntei a ela o que essa parte em dourado, o que significava, né? E aí ela colocou aqui, né? Um delta pela galáxia e a relatividade de seu tempo. Então, essa foi a figura que ela fez, né? Vamos para o próximo. Vamos para o de Ícaro. Bom, esse aqui foi o de Ícaro. Ícaro falou que não está podendo falar hoje, não é, Ícaro? Mas se quiser escrever alguma coisa no chat. Já estou podendo falar, professor. Ah, tá certo. Inicialmente, eu quero dizer que eu sou péssimo com desenho. Mas porque eu, particularmente, sempre tive dificuldade em fazer desenhos com a mão. Eu gosto mais de trabalhar com desenhos de informática. Sim. Faz até referência ao curso. Mas vamos lá. Eu também peguei partes do trecho. Nós, do segundo ano, acabamos de estudar, assim, algumas semanas atrás, os sons, e a gente viu a propagação sonora. A gente viu como a propagação sonora se dá, como ela se propaga, e foi isso que eu trouxe. Eu trouxe a imagem de um homenzinho, ele estava fazendo umas cordas, praticando canto, e ele conseguiu quebrar uma taça, que é bem comum. A gente vê isso em muitas matérias, jornais, entrevistas. Outra coisa... Isso, ressonância. Outra coisa que a gente viu também foi estudar velocidade há pouco tempo. Aí essa imagem, inclusive, eu reproduzi, que era uma ambulância e, de acordo com a propagação da velocidade, ela estaria mais rápida ou menos rápida, de acordo com a situação. Aí o tempo eu dei para um relógio e aí o peso, eu fiz uma balança que a gente viu, fez um Charlon que estuda comigo, viu que há um tempo atrás a gente viu uma balança parecida com essa. A luz eu representei por uma lâmpada e eu fechei com Einstein, porque eu queria... Eu sempre tomo nos meus trabalhos Einstein como referência. Eu gosto muito de trazer frases dele. Sim. E eu trouxe algo, inclusive, uma crítica social neste trabalho, principalmente na parte de Einstein, porque muitas vezes as pessoas hoje em dia trabalham que tamanho significa alguma coisa. Aí o que foi que eu trouxe? Eu trouxe Einstein com o corpo muito pequeno, e trouxe a cabeça dele bem grande. Com isso, eu fiz referência a como Einstein era grandioso em seus pensamentos. E eu fiz isso através de um balão de fala, de pensamento. Show. Muito bom. Bem que você colocou várias coisas, né, aqui na sua arte. Bom, a gente tem mais desenhos ainda para ver. Vamos ver aqui a pintura de Everton. Everton está aí? Estou, professor. Pronto, Everton, você pode nos explicar? Sim, pelo que eu vi aqui, remete ao momento do atropelamento, não é? De Macabeia? Isso, parte final.
Aí eu desenhei essa parte final do livro e tentei representar todo os acontecimentos da mecânica que estava ocorrendo no local, nessa situação. Show. Você fez a representação, né, da vetorial aqui, por exemplo, da força-peso, né, da normal, o rendimento, né, no motor do carro, para fazer o cálculo, né? A representação aqui vetorial de velocidade, da força. Foi mais esse sentido mesmo. Se prestar atenção, eu fiz tipo umas ondas saindo do farol, representando a luz. Certo. Mas assim, ficou bem legal, mas não teve essa coisa de Macabea pedir, né, pro carro parar. Ela foi atropelada, teve jeito, né, lá na obra. Foi a hora da estrela dela. Muito bom, parabéns. Bom, e temos aqui o de Nixon. O de Nixon, assim, a gente olhando consegue entender bem, não é? O que ele fez. Nixon tá aí? Tô, sim. Eu fiz uma coisa bem básica, porque lá na obra tinha perguntando, né, justamente isso aí, qual o peso da luz, e gerou até uma discussão na oficina, na primeira oficina. E aí eu fiz uma balança e a luz. Eu confesso que eu gostei muito do seu. Muito mesmo, assim, como você falou, ficou básico, simples, mas representou, assim, muito bem a própria pergunta, né? O próprio questionamento. E a discussão de peso e massa, porque na verdade aí a balança ela ia indicar a massa, né? O peso você ainda tem que multiplicar pelo. Mas aí, como a massa ia ser nula, né? Aí, consequentemente, a força-peso, né, também é nula, que remete à nulidade da própria Macabea. Eu gostei muito do seu desenho, da sua pintura. Bom, gente, então essas foram as atividades, né, que vocês desenvolveram do primeiro encontro. Todos estão de parabéns, certo? Assim, eu gostei muito da produção que vocês fizeram. E aí eu vou postar 3 ou 4 dessas pinturas que vocês fizeram no Instagram, certo? Do projeto. Então, quem não segue ainda o Instagram, Física e Literatura, né, vocês sigam lá para acompanhar essa postagem. E isso também vai acontecer na próxima semana, quando vocês retomarem as atividades da oficina, né, que a professora Maria José, Rodrigo e Ana Júlia apresentaram para vocês. Eu até acompanhei um pouco. Então, o nosso projeto aqui, Conexão de Saberes, o objetivo geral, né, sempre é o mesmo, possibilitar essa estruturação e enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de Física e Literatura. E nós vamos adentrar hoje nessa obra, né, que eu confesso que acho ela fantástica, né, que é uma analogia, né, um intertexto da obra Alice no País das Maravilhas, que é o livro Alice no País de Quanto, de Robert Gilmore. O gênero dessa obra, certo? É o gênero científico, né? Inclusive, alguns autores, eu estava até lendo um artigo que remetia a essa analogia entre esses dois livros, né? E esse livro Alice no País de Quanto é tido como uma ficção didática, né? Seria uma obra paradidática para se trabalhar, né, a questão da física quântica ao alcance de todos, né? Ao alcance de leigos, inclusive, não só quem é estudante de física. E aí nós vamos trabalhar hoje o primeiro capítulo da obra, que é no País de Quanto, né? Porém, antes de adentrarmos na obra em si, do livro, eu gostaria que vocês respondessem aqui no Jamboard, certo? Vou passar o link aqui no chat. Então, que vocês respondessem aí no Jamboard esses questionamentos aqui, certo? Deixa eu voltar aqui para o primeiro. Pronto. Eu já vi que a maioria já entrou, né? Tá aparecendo as figurinhas. E aí vocês responderem justamente essas perguntas. A primeira aí é justamente essa. O que você faz quando está entediado?
ou entediada? O que é que vocês fazem? Pode ser uma palavra, duas ou uma pequena frase, certo? Tá aparecendo a figurinha de vocês, mas não está aparecendo o texto. Vocês podem pegar aqui a nota autoadesiva e aí coloca aqui em cima. Nixo colocou que descansa, né? Pedro aqui, Henrique colocou, depende do horário. Por exemplo, se for à tarde, o que é que você faz, Nixon? Vai dormir, ler um livro? Vocês podem até tentar pintar com a corzinha o quadrado de vocês. Aqui, o retângulo. Amanda, eu aconselho você pegar a nota adesiva também, certo? Quem foi que colocou aqui que leio? Prof, como faz isso? É aqui do lado, ó. Eu tô com a setinha em cima. Aí tenta tirar esse risco aí que você colocou. Tem como tirar? Só apertar Ctrl Z. Quem fez, No claro. celular. Tá. Pratico exercícios, né? O Myron Bay, certeza que foi Nixon. Ele colocou aqui que praticava exercício. E descanso, quem colocou? Quem não tá aparecendo a foto? Foi eu fiz justamente o oposto aí. Uma hora eu descanso, outra hora eu pratico exercício. Ô, Mas às vezes Myron eu Bay. descanso praticando exercício. Ah, porque um nem é total oposto do outro, mas tudo bem. Ícaro tá aqui. Costumo ler livros, sair com os amigos, treinar e viajar quando possível. Olha aqui, a Amanda toca violão. Legal. Amanda, falta você colocar aqui, cuida dos gatos. E ler ou dormir. Eu também tenho meus gatinhos que eu cuido. Marie e Einstein. Às vezes eu converso até com eles. Pedro ali colocou outro, Hiberno. Hiberno é dormir, Pode professor, ser. dormir Pode por ser. muito tempo. Nem só muito tempo. Eu realmente hiberno. Meu quarto tá muito frio, eu não tô com sono, eu apago. Aí acordo lá pra meia-noite. Sim. Bom, por que eu coloquei essa pergunta? Vocês vão entender quando eu iniciar lá a leitura do primeiro capítulo com vocês, tá certo? Todos já responderam? Acho que sim, né? Vamos para a próxima pergunta. Ó. Essa daqui. Falta Everton, né? Everton ainda não respondeu. Ô, Kingsman, que é isso? Atrasando o negócio? Você está conseguindo, Everton, aí, ó, na nota adesiva, você clica nela. Eu vou colocar... Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Quando eu estou meio entediado, né? É como, acho que Pedro falou, né? Depende do horário, né? Mas eu gosto de ver filme. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui. Faz muito tempo que eu não fico entediado, professor. Filme, vou à praia, Me ensina como fazer dormir então. também. É muito bom morar em Natal, né? Pra ir pra praia. E eu moro aqui do lado. Rapaz, Pois é. pegou na A cara gente mesmo. poderia ir pro Nossa, isso. Itães, mas nem água tem. Coloquei aqui. Você não consegue, Everton, colocar? Acho que ele tá pelo celular, tem que baixar um aplicativo e tal. Sim. Eu não estou conseguindo colocar a coisa aqui no meu. Professor, é porque você inseriu um texto, tem que ser uma nota adesiva. Sim, né? Então vai ficar esse mesmo para... Vai ficar esse mesmo. Pronto. Everton não consegue fazer, não é, Everton?
Então, vamos partir para a próxima questão, certo? Essa pergunta tem a ver com o livro, né? Por isso que eu coloquei. Então, temos essa outra aqui, ó. O que você faria se pudesse fazer algo que não faria no mundo real, no mundo concreto? Deixa eu ver aqui o que é que eu vou botar para mim. Tô colocando aqui o meu já. Coloquei aqui viagem no tempo. Eita, eu dou de viagem no tempo e ia estragar o universo mesmo. Não, queria viajar no tempo, ir para o passado, ir para o futuro. De repente, voltar para o passado para não fazer algumas coisas que, de repente, eu tenha feito e não deu certo. E aí, para o futuro, para ver como seria. Mas, assim, essas questões de você tentar fazer algo ou corrigir algo que você fez pode ter também consequências futuras, né, em relação a essas ações. Deixa eu ver mais aqui o que é que vocês colocaram. Voar, respirar embaixo d'água, lançar raios pelas mãos. Amanda colocou. Ler mentes. Quem colocou esse ler mentes? Foi eu, professor. Mano, mas você não ia ficar meio perturbado se você lesse mentes? E provavelmente. Do Provavelmente. Não, a não ser que eu controlasse, porque tem dois tipos de ler mente. Tem as pessoas que conseguem controlar e tem aqueles que qualquer pessoa que está em torno, ele está lendo automaticamente. Eu preferia controlar e respeitar a privacidade dos outros. Sim. Teletransportar, a Ana Vitória colocou, né? Gomu nu. O que é isso, hein, Pedro? Gomu no. É de uma animação, pô, que eu assisto. Isso aí consiste literalmente em esticar a parte do corpo. Que Ele nem não borracha. consegue não ser nerd. Me deixa seu taco em paz, ó, Amanda. Coisa feia. É o que eu tô pensando. Não me diga que é o que eu tô pensando. One Piece, É, claro, muito bem. Então é uma pessoa que merece ser respeitada. Cara, eu só assisto Everton não tá tá conseguindo, não, Everton, ainda. Se ele escrever no chat, a gente pode colocar aqui. Isso é verdade. Registrar. Boa. Coloque no chat, que aí um de nós colocamos o... Exato. A primeira pergunta era: o que você faz quando está entediado? Aí tu coloca aqui no chat, a gente traz pra cá. Isso. Esse sair voando para onde quisesse, viajar vários países que nem um pássaro. Quem foi que colocou esse? Foi eu. Tudo que eu queria fazer, o povo já tinha colocado. Mas resumindo, é isso aí, tudo que tá. Que todos colocaram. Esse dizer para Fred usar camisinha. Quem é esse Fred? Freddie Mercury, pô, que morreu de AIDS. Sim, boa. Freddie Mercury. Deixa eu voltar aqui. Everton colocou lá no chat. Eu já trouxe pra cá. Durmo e estudo. Boa, Everton. A gente faz isso mesmo quando tá entediado. Às vezes a gente é forçado. Bom, também vocês vão entender essa pergunta quando a gente iniciar a leitura, né? Que veja que é algo que meio abstrato, né? E real para ser feito. E a última questão é justamente essa. Qual o seu maior sonho neste momento? Vou colocar aqui o meu. Bom, coloquei aqui o meu, ó. Meu maior sonho nesse momento seria trabalhar na NASA. Estou até com a camisa da NASA hoje, ó. Uma viagem para o espaço, sei lá, ir para um outro planeta, sei lá, Marte, conhecer, né? Ou a própria Lua. Ícaro colocou aqui, atingir minha formatura. Boa. Charlon colocou, conhecer o Edinaldo Pereira.
Edinaldo Pereira é quem? Fui eu jurava não, que ó. ele ia eu jurava Quem que é o ele ia Edinaldo Foi eu. Pereira? Quem é o Não, Edinaldo foi eu. Pereira? Pai Não o fui eu. Eu cego ainda é tô a luz. pensando. Pai o Ah, faminto é o não. pão. Pai o sedento é a fonte de água viva. Pai o Ter um morto é a futuro vida. brilhante. Quem colocou esse? Eu não estou vendo a foto. Alguns aparecem a foto e outros não, Foi né? eu. E às vezes, professor, quando um de nós clica em cima Foi eu que do nome coloquei. do outro, fica nosso nome registrado lá como se Certo. fosse nosso. Show. Inclusive, tem um filme bem legal, Nixon, que é Uma Mente Brilhante. Digo para você assistir pelo que você colocou aí. Everton já colocou no chat que ele quer virar um grande médico. Vou colocar aqui o seu, viu, Everton? Quer ser médico, muito Não é bem. que, Everton, você quer viajar. Sabe quais são as chances de você acabar com a linha temporal e estragar a vida de todo mundo quando você viaja no tempo? Se você viajar, claro. Everton é egoísta. Virar um grande Pelo médico. menos ele vai consultar PH quando PH estiver doido, porque Seria legal também uma viagem no tempo para ver, né? Se, por exemplo, o caso de Everton, né? Aqui que ele quer ser médico, se ele vai conseguir, né? Moleque, as obras Concluir de meus Van Gogh são geniais e estudos. eu era louco. Eu também, professor, eu queria viajar no tempo, mas antes de ir para o futuro, ir para o passado. Ah, eu só ia pro Sim. passado. Eu ia muito querer o passado. Passado é o passado. Eu ia me impedir de ter me feito tanta coisa na vida já. Peraí, mas tu ia quebrar a linha temporal, né? Talvez essas correções que a gente pensa em fazer tenha outras consequências também, né? É. Lembre-se da visão da Raven. Aí ela previa algo de ruim que acontecia a ela, ela tentava impedir, mas no final era algo bom. Mas é E porque, veja, professor, às vezes a gente se encontra numa posição de dizer, pronto, fazendo referência à física, de dizer um sim ou dizer um não. Aí digamos que a gente diz um não. Só que a gente fica perguntando o que teria acontecido se a gente dissesse um sim. Aí eu queria voltar no passado, em algumas ocasiões nesse sentido, para ver o que, é que teria acontecido. sim, Se eu a entendo. convergência temporal realmente existir, vai tudo acabar do mesmo jeito, então. Eu vi aqui, mochilar sem dinheiro é só com a roupa do corpo na Austrália. Acho que foi a Amanda que resistia ao Enem por 4 anos. Quem foi que colocou esse do Enem por 4 anos aí? Acho que foi a Ana Vitória, né? Bom, muito interessante as respostas de vocês, né? A ideia de colocar aqui esses questionamentos iniciais, certo? É justamente porque eles vão remeter a questões que o próprio livro traz, né? Eu vi aqui que um colocou impedir eles de viajarem no tempo. Ah, vocês queriam me impedir, Pedro, de viajar? Deixa eu Claro, viajar. cara. Bom, vamos voltar para cá para os slides, então, porque a ideia dessas perguntas é justamente em relação ao livro de Alice no País de Quanto, que é uma obra que envolve muito imaginário, muitas questões abstratas, e a Alice, no início da obra, ela está justamente entediada, né? E aí, por isso que eu coloquei também essa pergunta, e ela mexe muito com o imaginário, com o sonho, por isso também que eu coloquei essa pergunta aí do sonho, tá bom? Eu vou iniciar aqui a leitura do primeiro capítulo, mas eu não vou ler tudo, só as partes mesmo que vai interessar para a oficina de hoje, certo? Estou esperando aqui o livro abrir. Pronto, ó, que é esse primeiro capítulo aqui, o capítulo 1, Alice no País de Quanto. Então, Alice estava entediada, todos os seus amigos estavam de férias, visitando os parentes, e ela, por causa da chuva, ficou trancada em casa, vendo televisão. Naquela tarde, já tinha assistido ao 5º episódio de um curso de introdução ao Esperanto, a um programa de jardinagem e uma propaganda política.
Alice estava entediada de verdade. Olhou para o livro que estava no chão, ao lado da cadeira. Era uma edição de Alice no País das Maravilhas, que ela, mais cedo, naquele dia, tinha deixado por ali ao acabar de ler. Não sei por que não pode haver desenhos e programas mais interessantes na televisão. Divagava. Queria ser como a outra Alice. Ela estava entediada e descobriu o caminho para uma terra cheia de seres interessantes e acontecimentos estranhos. Se houvesse algum jeito de encolher para flutuar através da televisão, talvez eu pudesse encontrar várias coisas fascinantes. Frustrada, ela olhava para a tela, onde naquele momento a imagem do primeiro-ministro dizia que, feitas todas as considerações, as coisas estavam bem melhores do que 3 anos antes, ainda que nem sempre parecessem assim. Ficou um pouco surpresa ao ver a imagem do rosto do primeiro-ministro se desmanchar devagarinho e se transformar numa névoa de pontinhos brilhantes que dançavam e que pareciam fluir para dentro da TV, como se estivessem chamando ela. Puxa, disse Alice, acho que eles querem que eu os siga. Levantou-se de um salto e foi em direção à televisão, mas tropeçou no livro que tinha displicentemente largado no chão e caiu de cabeça. Enquanto caía, espantou-se ao ver a tela ficar enorme e se surpreendeu cercada pelos pontinhos dançantes que fluíam para dentro da imagem. Não consigo ver nada com esses pontos dando voltas ao meu redor, pensou. É como estar perdida numa tempestade de neve. Não consigo nem mesmo ver meus pés. Queria ver só um pouquinho. Não dá nem para saber onde estou. Naquele momento, Alice sentiu seus pés encostarem em algo sólido e se viu sobre uma superfície plana e dura. À sua volta, os pontinhos começavam a sumir e ela percebeu que estava cercada por formas indefinidas. O que é que vocês acham que aconteceu com a Alice aqui, hein? Hein, gente? Não, ela não morreu, Amanda. Ela não morreu como Macabé. Ó, dá pra entender isso aí, porque ela tropeçou no livro, caiu de cabeça, é possível, teoria. Mas ela ficou minúscula, Sim, provavelmente. ó, Everton colocou aí no Eu- chat, entrou no mundo do quanto. Eu acho que foi isso que aconteceu, mas vamos ver, né? Eu acho, Olhou mais... professor, Sim, antes de terminar o livro, mas eu acho que ela bateu a cabeça, entrou em coma e está percorrendo no mundo dos sonhos. Top theory de todas as coisas já fez na vida. E ela tá sonhando com o mundo do quanto. Exatamente. vamos ver aqui, ó. Olhou mais de perto para que estava mais próximo e observou uma figura pequena, da altura da sua cintura no máximo. Era muito difícil defini-la, pois ficava pulando de um lado para o outro e se mexendo tão rápido que mal dava para se ver direito. A forma parecia estar carregando algum tipo de bengala ou talvez um guarda-chuva fechado que ficava apontado para cima. Olá, Alice se apresentou educadamente. Eu sou a Alice, posso saber quem você é? Sou um elétron, disse a forma. Sou um elétron spin para cima. É fácil me distinguir da minha amiga ali, a elétron spin para baixo, que é obviamente muito diferente de mim. E disse para si mesmo, num tom baixinho, algo que soou como vive lá a diferença. Pelo que Alice pôde ver, o outro elétron era quase igual, a não ser pelo guarda-chuva ou o que quer que fosse aquilo que apontava para baixo na direção do chão. Era difícil ter certeza, uma vez que a figura também escavava pulando de um lado para o outro tão rapidamente quanto a primeira. Por favor, disse Alice a seu mais novo conhecido, poderia fazer a gentileza de parar por um momento para que eu possa vê-lo com mais clareza? Sou bastante gentil, disse o elétron, mas receio que não haja espaço bastante. Mas se vou tentar de qualquer forma.
Assim dizendo, ele começou a diminuir a sua taxa de agitação. Mas se quando mais devagar se movia, mais se expandia com os laços e mais difuso ia ficando. Naquele momento, apesar de não se mover rapidamente, ele estava tão indefinido e tão fora do foco que Alice não conseguia vê-lo com mais clareza do que antes. Isto é o melhor que posso fazer, resfolegou o elétron. Receio que quanto mais lentamente eu me mover, mais espalhado eu fico. As coisas são assim aqui no país do quanto. Quanto menos espaço você ocupa, mais rápido você tem de se mover. É uma das regras e não há nada que eu possa fazer. Realmente não há espaço para diminuir a velocidade aqui, continuou o companheiro de Alice, enquanto recomeçava a pular rapidamente de um lado para o outro. A estação está ficando tão lotada que é preciso ser mais comprido. Essa parte aqui está ruim do livro. De fato, no espaço em que Alice se encontrava, estava lotado pelas figurinhas que se espremiam uma ao lado da outra, dançando e se movendo febrilmente. Esse livro, gente, ele tem uns quadradinhos aqui explicando a parte quântica que foi discutida, mas eu não vou entrar nessa parte agora, não. Que seres estranhos, pensou Alice. Acho que nunca conseguirei ver como são de verdade, já que não param quietos e nada indica que um dia pararão. Porque não parecia ser possível fazê-los se moverem mais devagar, ela resolveu tentar um outro assunto. Você poderia me dizer, por gentileza, que tipo de estação é esta onde nós estamos? Ela perguntou. Numa estação ferroviária, é claro, respondeu alegremente um dos elétrons. Era muito difícil para Alice dizer qual deles tinha falado, pois todos eram muitíssimos parecidos. Vamos pegar o trem de ondas para aquela tela que você vê. Você vai pegar depois o Expresso Fóton, acredito, se quiser ir mais longe. Está falando da tela de televisão? Alice perguntou. Ora, essa, é claro, disse alto um dos elétrons. Alice podia jurar que não tinha sido o mesmo que responder à primeira pergunta. Mas era muito difícil ter certeza. Venha, o trem está aqui, temos de embarcar. De fato, Alice pôde ver uma fila de pequenos vagões alinhados na estação. Eram todos bem pequenos. Alguns estavam vazios, alguns estavam ocupados por um elétron e outros por 2 elétrons. Os vagões enchiam-se rapidamente, na verdade, parecia que não restava mais nenhum vazio. Mas Alice percebeu que nenhum dos vagões levava mais do que 2 elétrons. Quando eles passavam perto desses vagões, os 2 ocupantes gritavam, lotado, lotado. Vocês não poderiam espremer mais do que 2 num vagão. Estando o trem assim tão cheio, Alice perguntou a seus companheiros. Oh, não, nunca além de 2 elétrons juntos, esta é a regra. Acho, então, que teremos de ocupar vagões diferentes, disse Alice um pouco contrariada, mas o elétron a tranquilizou. Você não é problema algum, você pode entrar no vagão que quiser, claro. Não vejo como isso será possível, respondeu Alice. Se um vagão estiver cheio demais para vocês, com certeza não haverá espaço para mim também. De jeito nenhum. Os vagões só podem ocupar 2 elétrons. Por isso, os lugares para elétrons devem estar quase todos tomados. Mas se você não é um elétron, não há nenhuma outra Alice no trem. Então, há espaço mais do que suficiente para uma Alice em qualquer um dos vagões. Alice não entendia tudo que ele dizia, mas, temendo que o trem partisse logo, começou a procurar um lugar vago que pudesse acomodar mais um elétron. Este aqui e este aqui? Perguntou ao seu companheiro. Aqui tem um vagão com um elétron só. Dá para você entrar aqui. Claro que não, ele disparou horrorizado. Este também é um elétron spin para cima. Não posso dividir um vagão com um elétron spin para cima. Que sugestão!
É totalmente contra o meu princípio, contra os seus princípios. E o que quer dizer? Alice perguntou. Quer dizer aquilo que disse, contra o meu princípio, ou melhor, contra o princípio de Paulo, que proíbe que dois de nós, elétrons, façamos a mesma coisa ao mesmo tempo, o que inclui ocupar o mesmo espaço F, ao mesmo espaço, essa partícula ter o mesmo spin. Ele respondeu ofendido. Alice não conseguia entender o que tinha deixado tão magoado, mas se deu uma olhada rápida ao seu redor para ver se encontrava um outro vagão que fosse mais apropriado para ele. Acabou conseguindo achar um que abrigava um tinico elétron de spin para baixo, e o companheiro de Alice prontamente pulou para dentro. Alice ficou surpresa ao ver que, apesar de o pequeno vagão agora parecer cheio, de alguma forma havia espaço bastante para ela. Assim que ocuparam seus lugares, o trem começou a andar, a viagem foi monótona e a paisagem desinteressante, tanto que Alice ficou contente ao ver que o trem diminuía de velocidade. Esta deve ser a tela, suponho, pensou Alice. Estou ansiosa para saber o que acontecerá agora. Bom, então ela continua aqui na história, gente, nessa conversa com os elétrons, aqui nesse capítulo, certo? Aí vocês podem continuar a leitura, depois, assim, que a oficina acabar. E aí ela também conhece outros personagens aqui, nesse mundo, né, Quanto, né, que é o país de Quanto. E aí ela vai visitar o Banco de Heisenberg e o Instituto de Mecânica. O Banco de Heisenberg, inclusive, é o capítulo 2. E o Instituto de Mecânica é o capítulo 3 do livro. Ou seja, ela vai viajar nesse país aqui de Quanto. Mas veja algumas questões que foram colocadas aqui ao longo da leitura, a gente trazendo para a física. Por exemplo, essa questão do elétron. O elétron, inclusive, é uma das partículas, né, constituintes do átomo. Ela, inclusive, tem a massa menor do que o próton e o nêutron, né? Vocês viram lá na oficina, por exemplo, de Ana Júlia, aquela discussão do átomo, não foi? Ela começou com vocês? Foi sim, professor. Pronto, aquele modelo, né, lá do átomo, ela começou, mas aí ela não falou assim bem profundo, né, acerca, por exemplo, da cronologia do modelo atômico, né? Porque veja o seguinte, nós tivemos o primeiro modelo, né, da estrutura atômica, que foi o modelo de Dalton, em 1803. Isso, justamente, Everton. Em química é que são tratadas mais precisamente essa questão da estrutura do átomo e tal, mas aqui dentro da quântica, da física quântica, a gente também faz esse estudo da estrutura atômica, certo? Do modelo atômico atual, né, que se tem, e a gente vai chegar nesse modelo. Bom, mas aí o primeiro deles foi esse modelo de Dalton, em 1803. E o que é que esse modelo predizia? Que os átomos, eles são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Ele fez uma analogia, Dalton, a uma bola de bilhar. Depois de Dalton, veio Thomson, em 1898, que ele propôs esse seu modelo, que, na verdade, o átomo ele seria algo semelhante a um pudim de passas, com cargas positivas e negativas, que mais posteriormente essas cargas positivas e negativas, elas ganharam nomes. A positiva levou o nome de próton, né? E a negativa levou o nome de elétron. E aí veio os outros dois modelos, né? Que é o modelo de Rutherford, em 1911, que no modelo de Rutherford, né? Ele fez um experimento com a lâmina de bilhar, né, essa lâmina de ouro, inclusive, certo? E no modelo de Rutherford, nós temos o núcleo, e aí dentro desse núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Inclusive, a maior massa do
do, do átomo está justamente concentrado em seu núcleo, e ao redor teria os elétrons orbitando, né? E aí veio o modelo mais atual, que foi desenvolvido por Niels Bohr em 1913. Na verdade, ele acabou se juntando com Rutherford, e aí esse modelo ficou chamado modelo de Rutherford-Bohr. Né? Eu vou falar sobre esse modelo hoje aqui com vocês. Deixa eu ver se Renato já entrou. Boa noite, Renato. Boa noite, professor. Bom, gente, Renato, ele é aluno da licenciatura, certo? E faz parte aqui do projeto, e ele não pôde se apresentar para vocês na primeira reunião que tivemos, né, na primeira oficina. E aí, Renato vai se apresentar agora para vocês, certo? E vai dar continuidade a essa discussão, né, aqui no livro de Alice no País de Quanto. Mas vejam o seguinte, no livro se tratava do elétron, né? E o elétron, ele tem esse movimento aleatório, ele não para, né? E aí tem essa questão dos vagões, que o capítulo também tratava, que esses vagões são os níveis de energia. E esses níveis de energia, eles só suportam 2 elétrons. Porque você tem lá a tabela periódica, não é? Cada elemento químico tem seu número atômico, tem seu número de elétrons, né? E aí esses elétrons, eles são distribuídos lá naquela distribuição eletrônica de Pauling. Para quem estiver lembrando de química, né? Quem não estudou química ainda pode depois pesquisar o que é essa distribuição eletrônica de Pauling. E aí, quando você distribui os elétrons lá nos subníveis de energia, nas camadas eletrônicas, você vai distribuindo ele primeiro com o spin para cima, né? E depois você coloca o spin para baixo, né? Lá na distribuição eletrônica de Pauling. Pronto, Nixon falou que estudaram há pouco tempo isso. Mas aí eu passo para você, Renata, então, agora, para você se apresentar para os cursistas aqui da oficina. Certo. Eu vou ligar aqui minha câmera bem rapidinho aqui para vocês verem como sou. Deixa eu ligar aqui. Acho que já conseguem me ver. Está lhe vendo aqui. Boa noite a todos. Eu me chamo Renato Gomes. Sou aluno da licenciatura em Física. Sou do 5º período. E também sou um dos voluntários que fazem parte desse projeto de Física e Literatura. Se vocês querem saber coisa mais específica da minha vida, eu sou de Jardim Piranhas. Eu acho que tem um aluno aqui que também é de Jardim Piranhas, se não estou enganado. E eu acho que é meio que isso. Então a gente pode dar prosseguimento aqui nessa explicação. Eu vou fechar minha tela porque minha internet fica um pouco ruim quando fica com a tela ligada. Comum aqui na cidade. Então eu vou dar uma fechadinha só para melhorar a internet, não ter perigo de cair. Pronto, o Renato vai continuar aqui com vocês, porque vejam, a Alice, ela caiu, não é? Bateu a cabeça, e aí deve estar sonhando que ela entrou para a televisão, né? E aí nós vamos justamente estudar aqui, né, como é que funciona a televisão, o princípio de funcionamento da TV, e isso aí Renato vai trabalhar com vocês, certo? Bom, inicialmente, eu queria perguntar a vocês alguns questionamentos. Não é necessário responder, basta refletir, e se souber pode até responder, mas o questionamento inicial seria: vocês sabem quem inventou a televisão? Sabem como funciona a televisão e como é formada a imagem e o som na TV? Bom, esses são os questionamentos iniciais, não tem necessidade de responder, porque eles vão ser respondidos logo à frente. Só que são questionamentos que seriam legais para vocês começarem a refletir sobre esse aparelho que já foi muito utilizado em todas as nossas casas. Se o senhor quiser passar, professor, pode passar. Bom, quem inventou a televisão? Alguém respondeu aqui no chat, deixa eu olhar. John
Load, não, quase acertou. O professor pode passar se quiser. Ele foi um dos precursores da televisão. A televisão, na realidade, se você for pesquisar, você vai encontrar umas 3 pessoas que foram o inventor da televisão. Só que o que é realmente considerado é esse que eu vou falar agora. Ítalo, o senhor pode adiantar o slide só para aparecer. O famoso Philo. Não sei se vocês conhecem, mas Philo, ele é considerado o inventor da televisão. E ele criou um protótipo quando ele ainda estava no ensino médio. Quando diz que ele criou o protótipo, quer dizer que não que ele inventou, teve a ideia ali da televisão naquele momento, mas ele criou, foi um dos precursores da televisão. Ele pegou um projeto e montou. É a mesma coisa quando acontece um experimento na física. Na física tem os físicos teóricos e tem os físicos experimentais. Eu não sei se vocês já sabiam disso, mas os físicos teóricos, eles formulam hipóteses. Eles não formulam teorias. O nome é teórico porque eles fazem parte desse processo da teoria. Porém, eles formulam hipóteses. Na física na física não, na ciência no geral, tem um método científico, que é algo que é bom de se aprofundar depois, em outros encontros, mas teoria e hipótese nas ciências são 2 coisas diferentes. Você não pode dizer, isso é só uma teoria. Não. A teoria ela é comprovada cientificamente, e quando tem o nome de teoria, é porque já passou pelas 3 fases do teste do método científico. E Philo, ele fez parte dessa parte do método científico. Ele fez um experimento, que no caso foi um protótipo. Logo mais na frente, um tempo depois, foi proposto a ele $100 mil, se eu não estou enganado, para ele vender esse protótipo. Ele não aceitou, ele quis fazer por conta própria, criou uma equipe, e assim foi. A invenção da televisão ela é um pouco conturbada, porque tem quem criou o primeiro protótipo e tem quem criou, por exemplo, a primeira imagem, quem gerou a primeira imagem, que foi exatamente John, que foi que Pedro falou aí no chat. O professor pode adiantar o slide? Bom, mas vem agora em nossas mentes o seguinte questionamento: o que é uma televisão? Eu sei quem criou a televisão, mas o que é uma televisão? Vocês sabem responder o que é uma televisão? Eu acho que é bem simples, acho que todo mundo já sabe mais ou menos isso. Então, pode adiantar, professor, que eu vou explicar o que é uma televisão. No slide eu coloquei uma definição que é bem sucinta com o ser televisão. Que é o seguinte: a televisão é um sistema eletrônico de reprodução de imagens e áudio de forma instantânea. Obviamente, todo mundo já sabia disso, não tem nada de novo. Funciona a partir de análise e conversão de luz e som em ondas eletromagnéticas e de sua reconversão. Bom, eu acho que nessa parte do que é a televisão, todo mundo já sabia mais ou menos, tinha em mente, pelo menos, e alguém ia responder, é algo que transmite imagem. É algo que transmite imagem simultânea. Vocês iam falar alguma coisa que realmente era relacionada ao que é televisão. Porém, quando a gente chega em outro tópico, que seria como funciona a televisão, aí as coisas começam a se complicar mais. Então, o professor pode passar. É um cubo grandão com mini pessoinhas lá dentro que me fazem rir. Então você está assistindo algum meme no YouTube, ou você está assistindo a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tem lá os Upa-Lumpas, fica lá dentro da televisão. Bom, como funciona a televisão? Essa é a pergunta. Vocês já viram um pouco sobre núcleo atômico, com estrutura atômica, com Ana Júlia, se eu não estou enganado. E para responder essa pergunta, vai necessitar de saber um pouco mais sobre essa estrutura atômica. Só um segundo para eu ler esse chat. Sim, professor, estou assistindo memes no YouTube, como soube. A galera da geração Z é engraçadinha, né? A gente zoa muito, pô. Fica tranquilo aí. Não, eu também sou geração Z. Eu tô dando uma mais de profissional aqui pra... Rapaz, que bom.
como funciona a televisão. Bom, aproveitando que vocês estão bem interativos, eu queria relembrar com vocês uma parte que todo mundo gosta de física, pelo menos eu acredito que goste, que é a parte da física quântica. Vou chamar de física quântica, só que não necessariamente isso é física quântica. A física quântica ela tem outros empregos para poder se chamar de física quântica. Só que, como a gente vai tratar de algo muito pequeno, como um átomo, eu vou chamar de física quântica para não ser, para lidar com o livro com o livro que a gente acabou de ver. Então, nessa parte, a gente vai ver o seguinte: qual é a estrutura atômica? Vocês já sabem, a Ana Júlia já falou, e também tem aqui na tela. Mas alguém poderia responder sem ler, tipo, o que tem na cabeça, pode falar qualquer coisa, só é falar. Alguém sabe responder o que seria a estrutura atômica? Como funcionaria essa estrutura atômica? Do que ela é composta? Que é formada por prótons, nêutrons. Isso, exatamente. Ó, de maneira bem simples, a estrutura atômica, ela não chega a ser nada de tão complicado assim na física para se saber o que é. Porém, ela é algo complicado para se trabalhar porque é algo muito pequeno. Por exemplo, o elétron, eu não sei se vocês sabem o tamanho do elétron, mas ele é na casa de 10 elevado a menos 19. Então, 0,0000 e até, entendeu? Então, é algo muito pequeno. Para se trabalhar com isso é muito difícil. Porém, para se compreender mais ou menos o que é essa estrutura, é algo bem simples. Por exemplo, imagina o seguinte: tu imagina que você está parado no meio de uma montanha-russa. Você e seu amigo estão parados no meio de uma montanha-russa. Imagina que a montanha-russa está deitada. E vocês estão parados no centro, e vocês estão em pé no centro, enquanto ela está girando. E vocês estão no centro, enquanto ela gira. Imagina que cada banquinho daquela montanha-russa equivale a um elétron. E você e seu amigo equivalam ao núcleo atômico. Então, é mais ou menos essa estrutura de um átomo. Um átomo, ele é composto por prótons e nêutrons no seu núcleo, que no caso seria você e seu amigo, e elétrons, o orbitando. Eu acho que isso é bem claro por enquanto, que não chega a ser nada de tão complicado assim. Tu só imaginar você e seu amigo lá no centro da montanha-russa enquanto ela está girando no chão, e cada banquinho daquele é um elétron. Só que esses prótons, nêutrons e elétrons, eles têm um motivo de ser chamado assim. O próton, ele vem daquela palavra positivo, mas tem outra palavra em grego que eu não vou lembrar agora, mas o próton seria meio que uma carga positiva no núcleo do átomo. O nêutron, como o próprio nome já diz, seria uma carga neutra. E o elétron que está orbitando ao redor do núcleo seria uma carga negativa, para assim se manter essa estabilidade no núcleo atômico. Caso tenha um núcleo atômico lá e você retirar alguns elétrons, ou você causa uma explosão nuclear, ou você faz alguma besteira. Mas o núcleo, ele se mantém nessa estrutura porque ele tem esse padrão de se manter, por exemplo, a mesma quantidade de elétrons que tem no núcleo atômico é a mesma quantidade de próton que tem. Nessa imagem que eu coloquei de lado, dava para ver isso se fosse muito, muito mais perto, mas não dá para ver tanto, então não é problema. Mas imaginem só isso: o núcleo atômico é prótons e nêutrons, e orbitando esse núcleo atômico são elétrons. O elétron, ele é uma partícula fundamental. O que é uma partícula fundamental? É que se eu adentrar nele, eu não consigo encontrar mais nada. Ou seja, não tem nada menor do que o elétron. Por exemplo, vamos imaginar a matéria. A matéria é composta por moléculas. As moléculas são compostas por átomos. Os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Só que o elétron, ele é uma partícula fundamental. Então, nada compõe mais ele. Ele é só o elétron, a partícula fundamental. Meio que isso. Nas teorias mais atuais que a gente tem da física, os prótons e nêutrons, eles são compostos ainda por partículas ainda menores, que seriam os quarks.
eu acho que vocês já ouviram falar, mas eu vou dar só uma passadinha por cima. Os quarks, eles têm 6 tipos. E cada tipo de quark compõe um tipo de matéria, um tipo de núcleo atômico. E cada tipo de núcleo atômico compõe um tipo de matéria. Então, e assim vai, a física funciona dessa maneira. Um próton, ele é composto por 3 quarks, 2 down e 1 up. E os elétrons são compostos por 2 up e 1 down. Isso são coisas mais complexas da física, só que você não precisa saber agora. Só lembra dos elétrons e do núcleo atômico, que é o próton e o nêutron. Pode passar, professor. Bom, sabendo disso, a gente vai começar a entender como funciona a televisão. Para você ver o quão importante é a física. Não necessariamente a física como um todo, mas vamos imaginar que nesse caso importante seria entender esse núcleo atômico. Eu trouxe de uma maneira bem simples, mais ou menos, o funcionamento da televisão. Só que se vocês forem observar de maneira mais aprofundada, vocês vão ver que isso aí é um pouquinho mais complexo do que eu estou falando agora. Bom, o funcionamento da televisão ele ocorre da seguinte maneira. Ele tem o canhão eletrônico, que fica situado na parte externa posterior ao tubo, esse seria o tubo. No caso, seria essa parte final do tubo. Esse é um dispositivo que emite feixes de elétrons, nos quais são acelerados através de tensores de milhares de volts. Bom, vocês estão vendo aí nessa imagem o cátodo, né? E os anodos. Como é que funciona? Esses cátodos, eles meio que repelem elétrons. Imagina um canhão. Ele atira elétron. Ele está repelindo elétron. Enquanto os anodos, eles estão pegando esses elétrons e acelerando eles. Ou seja, eles estão meio que puxando os elétrons para eles e depois repelindo de uma maneira bem rápida. Então, eles só estão aumentando a velocidade do elétron, como o professor falou, eles são desordenados. E esse canhão de elétrons aí que eles estão formando, os dois juntos, eles estão sendo formados para acelerar essa velocidade ainda mais do elétron e ordenar ela, porque é meio desordenado esse movimento do elétron. E a partir daí, eles vão passar pelo par de bobinas. E aqui vai falar sobre o que é o par de bobinas. Um par de bobinas que gera um campo magnético, tanto na horizontal quanto na vertical. Ao passar pelas bobinas, os feixes de elétrons sofrem uma deflexão horizontal e vertical em razão à força exercida pelo campo magnético. Não sei se vocês já estudaram eletromagnetismo, não sei se vocês já estudaram eletromagnetismo, vocês podem falar aí no chat, porque se vocês já tiverem estudado, a gente pode falar sobre. Caso não tenha estudado, a gente dá só uma passada por cima. Cara, eu acho que a gente não estudou não, mas pode falar aí à vontade. Mas, tipo assim, porque se for falar, eu acho que confunde um pouco, sabe? Então vamos ficar só entendido assim. Não, relaxa, só tem gênio aqui, relaxa. Imagina lá, vocês estão vendo essas partezinhas vermelhas ali, são as bobinas, e quando o elétron passa por ele é desconfigurado. Vocês veem que ele muda a direção dele. Então, isso meio que acontece por causa do campo magnético que é gerado ali, naquele meio entre as duas bobinas. É basicamente isso. Só precisa saber disso mesmo. Deixa eu só descer aqui essa tela para mim ver direitinho essa parte de baixo. Pronto, perfeito. E no final de tudo, vocês veem a tela, que é a tela da televisão. Isso aí seria meio que para uma televisão de raios catódicos. A televisão de raios catódicos seria aquela TV de tubo, que eu acho que alguém falou aí no chat sobre isso, a TV de tubo. Bom, meio que isso. Essa tela é onde são formadas as imagens. Aí é de boa, todo mundo sabe disso, que a tela é onde você vê aquela imagem se formando. Você vê o Umpa-Lumpa lá, quando assiste a Fantástica Fábrica de Chocolate. Bom, e ela é coberta por um material fluorescente. E é atingida pelo feixe de elétrons, como a gente já falou. Isso, exatamente, a TV de baú, nem me lembrava mais desse nome. E é atingida pelo feixe de elétrons após serem defletidos pelo campo magnético. Quando ela é defletida pelo campo magnético? Quando passa pelas aquelas duas bobinas e toma a sua nova direção, ou posição, ou sentido. Eu acho que é meio que isso. Só entrando um pouquinho aí, Renato, eu até comentei no chat, porque, veja, olha, o elétron, lá no núcleo, né, é a única partícula que passa de um corpo para o outro, né, que ela está na eletrosfera,
E aí pode passar de um corpo para o outro, e esse elétron ele vai ser justamente distribuído nessas camadas eletrônicas aqui, ó, K, L, M, N, O, P e Q, né, que vocês devem ter visto em química. Por exemplo, essa camada K, ela só comporta 2 elétrons, e só tem um nível de energia, que é um spin para cima e outro spin para baixo. É só relembrando isso aí. E aí, olha, esse tubo de raios catódicos, né, que Renato falou para vocês, vai justamente, né, jogar esse feixe, né, essa bomba de elétrons aí, que vão ser interpretados na tela da televisão. Pode continuar, Renato. Só quis, assim, fazer essa ponte. Em relação ao campo magnético, gente, veja o seguinte, esse campo magnético, ele vai ser gerado justamente em decorrência da movimentação dos elétrons, porque campo magnético ele só é gerado quando ocorre movimentação de cargas elétricas. O campo elétrico não. O campo elétrico ele vai existir lá na carga, independentemente dela estar em movimento ou não. Aí você tem as linhas de campo saindo ou entrando, certo? Por exemplo, uma carga positiva, a linha de campo elétrico ela está saindo. Já uma carga negativa, essas linhas de campo elas estão entrando. E aí, quando esse tubo de raios catódicos aqui é acionado, quando você liga a televisão lá e chega o sinal na TV, e aí como é que chega esse sinal, gente? Como é que chega o sinal na TV? Esse sinal chega justamente através de uma onda, e aí a gente vai estudar justamente, são ondas eletromagnéticas que chegam aqui na TV, não é? E aí esses sinais eles são justamente emitidos, né, nesse tubo de raios catódicos, e aí essa informação ela vai ser transmitida, não é, por esse feixe de elétrons, que são os fótons lá de energia, não é, da partícula, e quando chega aqui na tela da televisão, você tem lá os diversos pixels, né, aqueles quadradinhos, e aí você vai interpretar, a TV ela interpreta essa imagem, né, que é uma sequência, assim, né, de emissão à velocidade da luz, que a velocidade da luz é a maior velocidade, né, que existe, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, né? Inclusive, na oficina anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão da luz, né? Da natureza da luz, e aqui na TV a gente vê esses dois comportamentos da luz, tanto quanto onda, quanto partícula, certo? Renato, você vai querer falar mais alguma coisa? Eu cheguei, falei demais, não sei se... Não, eu tava até refletindo sobre, porque tem uma coisa que eu não sei se seria necessário, antes de você entender o que seria uma onda, falar exatamente dessa dualidade partícula-onda. Isso, que é justamente essa parte aqui, né, que o que são ondas, porque o sinal ele chega na TV justamente através de uma onda magnética. Pedro aqui colocou no chat, né? É aquilo que tem no mar. Exatamente. Imagina o seguinte, imagina que tu tá parado na frente de um rio, com água parada. Tu tá parado na frente, não tá dentro do rio. E tu joga uma pedra lá no meio do rio. Vão se formar pequenas ondas. Esse comportamento de onda, na física, começou a ser estudado por eu não lembro exatamente o nome do cara, mas eu sei que passou por Young, as franjas, foi estudado franja de Young com essas frentes de ondas, e é interessante você refletir sobre a onda e sobre a partícula, porque ambas são coisas diferentes, têm ações diferentes. A única que tem, o único material que tenha esse comportamento seria a luz, que o professor disse que já citou anteriormente, sobre isso, essa dualidade da luz, né? Esse comportamento dual. Inclusive, a matéria em si, ela também tem esse comportamento, né? Essa dualidade. Só fazendo uma ponte sobre a questão que o senhor falou sobre a velocidade da luz, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de curiosidades, assim, da net mesmo, essas coisas assim, e sou daquelas pessoas que gostam de conversar às vezes, quando vê amigo, gosta de conversar sobre coisas aleatórias, assim.
E uma das coisas aleatórias que eu estava conversando esses dias é sobre a medição. Vocês sabem o que é meio que medição. O que é um metro? Um metro, o que é um metro? Isso é muito complicado de você se entender. O que é um segundo? Essa é a pergunta. O que é o segundo? Eu vou lhe dizer agora essa curiosidade do que é um segundo. É 1 sobre a velocidade da luz. Então, é um tempo que a velocidade da luz percorre em uma marcação de segundo, que no caso o segundo ele parte da radiação do césio e tal, mas imagina, é só 1 metro que a luz percorre a sua velocidade. É a velocidade da luz percorrida por 1 metro. Pronto, isso é 1 segundo. E depois vocês vão atrás do que é 1 metro, depois vão atrás de outras medições. A física, ela se diz exata, mas ela parte de medições que são meio que são exatas, perfeitamente exatas para fazer cálculos e previsões, porém, elas são comprimentos que são tirados por humanos. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles medem por pés, em questão de quilômetros. Pode falar, Pedro. Isso, A ele gente, quem é de elétrica tá ligado nesse negócio aí de metro, porque aprendi em noções de mecânica, pô. Sim, Em exatamente. relação às dimensões da Terra. Exatamente. Isso é muito massa, velho. Porque, tipo assim, você pode procurar a fonte de cada um dessas medições. São muito interessantes. Até mesmo porque tudo parte quase exatamente da velocidade da luz. Isso Tudo é mesmo. estudado a partir dessa velocidade da luz. O professor vai falar agora, desculpa interromper, professor. Não, eu vou só concluir essa parte, devido ao tempo, sabe? Que já são 20h47. Então, ó, Renato aí fez essa ponte, né, com o que são ondas, né? Então, são perturbações que se deslocam no espaço, né, transportando exclusivamente, gente, energia de um ponto a outro, sem realizar transporte de matéria. Então, essa é a definição de ondas. E aí nós temos que essas ondas, elas têm uma certa classificação, né? Que existem ondas de natureza mecânica, por exemplo, o som é uma onda mecânica. E aí essas ondas mecânicas, elas são perturbações que transportam energia cinética e potencial através de um meio material. E aí nós temos, por exemplo, as ondas marítimas, que o Pedro aí falou, as ondas sísmicas, sonoras. Por exemplo, a velocidade do som, ela gira em torno de 344 metros por segundo. Aí, por exemplo, quando você compara com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, aí, gente, é uma loucura. Bom, e aí nós temos as ondas eletromagnéticas, que é justamente esse sinal que chega na TV, né, através de ondas eletromagnéticas, que está chegando aí no celular, no computador de vocês. E ondas eletromagnéticas, elas são aquelas capazes de se propagar no vácuo e formadas, certo, pela combinação de campos elétricos e campos elétricos. Graças a esse tipo de onda, as pessoas podem ver TV, acessar a internet, esquentar a comida no micro-ondas, certo? Entre outros. E nós temos também as ondas gravitacionais, que são ondulações, certo? Na curvatura do espaço-tempo, que se propagam como ondas, viajando para o exterior a partir da fonte. Elas são incrivelmente rápidas, viajam à velocidade da luz, 299 bilhões, 792 milhões, 458 metros por segundo, ou aproximadamente 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo, que é a maior velocidade que existe, né? A velocidade da luz. E aí Renato fez essa ponte aí, com essa questão do tempo, que você pode pegar a equação da velocidade aí e fazendo essa ponte com o que ele falou, vocês conseguem fazer esses cálculos, né? Enfim, então nós temos aqui essa natureza das ondas, né, com essas 3 classificações. E o sinal que chega na TV é justamente uma onda eletromagnética. Essa TV que nós trouxemos aqui para vocês é uma TV com tubo de raio catódico, com tubo de raios catódicos. Porém, tem as de LED, tem a de plasma, porém, o princípio de funcionamento é o mesmo, é essa emissão, certo? Desse canhão de elétrons que é emitido. Os LEDs, por exemplo, eles vão emitir lá a luz, e essa luz ela vai ser interpretada, certo? Na tela, e vai se formar esses milhões de cores que gera justamente a imagem
na TV, tá bom? Então, a gente trouxe essa parte aí para vocês, né, da TV, falamos um pouco sobre essa questão atômica, certo? A evolução cronológica até se chegar no modelo atual, né, que é o de Rutherford Bohr, sobre a estrutura atômica, e isso é muito importante aqui dentro da física quântica, tá bom? Mas aí a gente traz algumas coisas da física clássica, como essa definição aí da onda, né, tendo em vista que a luz ela tem esse caráter dual, e nós discutimos já na oficina anterior, que foi justamente a primeira. Bom, e aí nós vamos entrar agora na proposta de atividade para vocês, né? A nossa proposta de hoje é: faça um meme literário que aborde alguns dos conteúdos da física discutidos e abordados, certo? Através da leitura do capítulo 1, né? No País de Quanto, do livro de Alice no País de Quanto, de Robert Gilmore, certo? E aí eu vou passar para vocês um pequeno vídeo, né, que explica justamente o que é um meme, como foi que surgiu essa discussão acerca do meme, certo? Está aqui a atividade, eu vou já publicar ela aqui para vocês, certo? Vou postar, que eu ainda não tinha postado. Então, ó, a atividade acaba de ser criada, certo? Já está aqui para vocês. E aí vocês vão anexar esse meme aqui no formato de imagem, tá bom? E aí esses memes que vocês produzirem serão publicados no canal não, no Instagram, certo? Aqui do projeto. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, tá bom? Fiquem bem atentos aí, que vai explicar justamente o que são memes. E aí, beleza? Esse é o Galo Digitalx, um programete desenvolvido pelo curso de Publicidade e Propaganda da Folha para a disciplina de Produção Publicitária em Mídia Digital. Hoje vamos entender o que são os memes e qual a sua importância para o mundo da comunicação. A expressão meme vem da palavra grega mimeme, que significa algo que é imitado. Esse termo foi criado por Richard Dawkins em 1976, no seu best-seller O Gene Egoísta. O livro apresenta a ideia do darwinismo universal, em que não são apenas as espécies, mas qualquer coisa evolui baseada em variedade, seleção e hereditariedade. Sendo assim, o meme está para a cultura, assim como o gene está para a genética. Podemos conceituar memes como uma unidade básica da memória ou do conhecimento que o ser humano transfere conscientemente para os seus descendentes via imitação. Eles são tão antigos quanto a humanidade e intimamente relacionados com a evolução cultural. Suas informações replicantes que, como os vírus, contaminam o nosso pensamento, afetam o comportamento e se propagam de cérebro em cérebro, formando a nossa cultura. Literalmente, é um gene cultural que se reproduz. Qualquer coisa que possa ser apreendida e transmitida enquanto unidade autônoma é um meme. Por exemplo, ideias, ou parte delas, valores, sons, línguas, palavras, bordões. Time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right. Desenhos e por aí se vai. As doutrinas e religiões são formadas por memes que perduram por séculos. Gírias e o modo como nos vestimos também são memes. Agora, atenção, é importante ressaltar que um meme não é um viral, pois quando o viral é uma unidade de informação que se espalha sem sofrer alterações, um meme se espalha como um comportamento imitado. O viral termina nele mesmo e tem fidelidade de cópia. O meme não. Pode ser reinventado a cada edição. E aí você se pergunta, por que os memes se espalham? Alguns se espalham porque são úteis, bons, bonitos ou porque estão relacionados a poder, medo, crenças ou novidade.
mas outros se espalham sem que haja nenhuma explicação para que existam, como, por exemplo, o curioso meme do Hidden Freezer, ou alguma pronúncia assim, que são pessoas do mundo todo que começaram a postar fotos na internet com a cabeça dentro do refrigerador, associadas a um número assim, tipo, sem sentido, ou, para os da teoria da conspiração, sentido absoluto. Existe uma linha de estudo chamada memética. No entanto, não existe uma fórmula que explique como um meme se espalha, da mesma forma que não existe uma receita para os virais. Estudos mostram que existem alguns fatores que favorecem a disseminação de um meme, e diversos pesquisadores estudam a dinâmica das ideias contagiosas. O filósofo Dan Danette, Dan Zarella, e a brasileira Raquel Requeiro e o brasileiro Fernando Fontanella. Uma coisa é certa, os memes que são fáceis de memorizar e reproduzir têm chances maiores de se propagar de forma natural. Não adianta forçar. A simplicidade tende a vencer o caminho da evolução. Se os memes existem desde a origem da humanidade, por que esse interesse tão grande só agora? Na antiguidade, era necessário que uma pessoa estivesse fisicamente próxima da outra para aprender um comportamento e replicar. Com a evolução das tecnologias de comunicação ao longo da história, foi se formando uma estrutura cada vez mais propícia para a propagação dos memes. A banda larga e a internet passou a permitir que qualquer pessoa possa potencialmente se tornar um gerador e um difusor de memes. E, mais do que isso, a Web 2.0 fornece um ambiente rico para permitir a criação e edição de memes tecnológicos, que eram inviáveis no passado. Assim, a internet favorece a criação e propagação deles devido a vários fatores, como a maior facilidade e velocidade de propagação, disponibilidade full-time, um repositório de ferramentas para criação e replicação de comportamentos, e aí falamos de editores de vídeo, áudio e imagem, tudo free. Bom, em outras palavras, a internet amplificou o poder de geração e propagação de memes e de virais. Hoje, um dos mais importantes sites do mundo, quando nos referimos aos memes na internet, é o 4chan.org. Seus usuários são anônimos e postam todo tipo de imagens. Uma boa parte dos memes que se disseminam pela rede nasceram lá, como os famosos Range Guy, Cookier, Trollface, Low-Guy, Challenge Accepted, Forever Alone e X-Smile. Para conhecer e compreender os memes que vão surgindo na internet, a Memepedia do site YouPix é uma ótima fonte. A cada instante, bilhões de memes são disponíveis para serem copiados e sobrevivem na evolução da cultura digital. Bom, por hora é isso. O Galo Digital fica por aqui. Não esqueça. Então, gente, a gente tem essa proposta, né, de vocês produzirem esse meme literário. Renato, você quer mostrar para eles alguns dos memes que você fez? Vou mostrar aqui, professor. Deixa eu só diminuir aqui essa tela. Capricha, gente, desses memes, porque a gente vai postar eles no Instagram do projeto. Inclusive, eu vou postar hoje alguma daquelas pinturas que vocês fizeram. Inclusive, se vocês quiserem me mandar uma imagem assim da pintura que vocês fizeram melhor para eu postar, viu? Vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp. Professor, Oi. a produção textual da semana passada também vai ser postada? Será? Depois que fizer o Cara, compartilhamento, certo? Minha teoria foi genial, só pra falar. Realmente, você foi bem criativo. Obrigado. Eu fui fazer tarde da noite, sempre dá nisso. Eu vou mostrar aqui alguns memes que eu fiz há um ano atrás, eu acho. E esses memes foram para uma disciplina também da faculdade. A disciplina de mídias educacionais. Eu selecionei 3 memes, mas o que foram criados para a disciplina foram 10. Esse aqui era meio que utilizar as mídias para ensinar física.
Aí que é só um conceito de física. Esse meme aqui era só para trabalhar um conceito de física que normalmente nós utilizamos errado no nosso dia a dia, que é peso e massa, a diferença entre os dois. Normalmente nós falamos, meu peso é de 60 quilogramas. Aí é que você vê que ele tipo rejeitou, e depois ele tá aceitando, que é o Drake lá atrás. Ele fala, minha massa é de 60 quilogramas. Porque, se vocês lembram, né, que peso é a relação entre a massa vezes a aceleração gravitacional. Aqui era só uma piadinha que era, houve um acidente no espaço, mas sem gravidade, que era um jogo de palavras, que é gravidade trabalhada na física, é gravidade na forma literal. E aqui era meio que uma piada interna com os alunos da faculdade, que normalmente a gravidade já é arredondada para 9,8 para a gente poder trabalhar. Só que a galera quer arredondar ainda mais, é muito comum essa engenharia de arredondar, por exemplo, a constante de Euler para 3, sendo que ela é 2,7, 2,72. Arredondar π para 3, então a constante de Euler fica igual a π, só que os dois são totalmente diferentes. Aí aqui é meio que uma piada interna também, que era meio que 9,8 metros por segundo é o que a gente já trabalha arredondado, e a galera querendo arredondar ainda mais para 10. Então, esses foram os três tipos de memes que eu trouxe, para vocês entenderem. Uma coisa que eu estava refletindo sobre, depois que eu assisti esse vídeo também, de uma discussão que eu assisti um canal no YouTube que o cara estava discutindo, é sobre a questão de... Eu já deixo você falar, Pedro. Sobre a questão de... Os memes vão ser... Vocês lembram das escrituras antigas que tinham nas paredes de cavernas e tal? Os memes, eles vão ser exatamente... Vão ter a mesma função disso para o pessoal do futuro. Porque... Vamos pensar que o meme está em constante evolução. Só que cada meme do passado tem uma história por trás. Se tu pensar, por exemplo, no meme sobre a Terra plana, a galera vai olhar para trás e vai ver, por exemplo, todos os memes de Terra plana que está surgindo agora, que surgiu um pouco há um ano atrás, 2, eu acho, que é Xandão, os outros caras lá falando sobre Terra plana. Sem pressão aqui, Xandão. E vocês vão ver que os caras vão falar, eles voltaram a discutir isso no século XXI de novo, não sei o quê. Porque meio que hoje em dia a gente faz memes do que tá em alta. Normalmente é isso que acontece. Pode falar, Pedro. Cara, é que você falou de pi aí, arredondar pi. Eu lembrei de um meme que ficou na minha sala no 9º ano, que a gente foi fazer uma prova de matemática. Aí a gente tava estudando as coisas com pi. Aí o professor, ele tava com o costume de arredondar pi, né? Aí tinha vezes que eu arredondava para números diferentes, tipo 3, 3,14. Aí chegou uma questão que ele mandou a gente arredondar pi para 4. Passamos o resto do ano rindo do nosso professor de matemática que mandou a gente arredondar pi para 4. Nossa senhora. Eu imagino esse maluco, se esse maluco fosse engenheiro, construindo um prédio, arredondando pi para 4. Mas é bem comum, só comendo um pouquinho isso aí, viu? Mas é bem comum, por exemplo, se tu trabalhar, por exemplo, com alguém de engenharia, conhecer alguém de engenharia, eles arredondarem isso normalmente quando eles estão trabalhando, assim, aprendendo os conceitos de física, para trabalhar, assim, em cálculo. Não que eles vão fazer isso quando estão construindo uma obra, mas, por exemplo, em atividades, é bem comum eles arredondarem. Tanto que eu sou de um grupo que é físico e engenheiro, de Brasília, e lá a galera toda vida, por exemplo, manda meme, brincando com o engenheiro, dizendo, lá vem os caras que arredondam pi para 3, fazendo cachorrada, sabe? Lá vem os caras que iguala pi com a constante de Euler. É bem do campo da física mesmo, esse meme. Gente, eu estou aqui tentando mostrar para vocês a minha camisa, ó, da NASA. Hoje veio de propósito, viu, com ela. Bom, gente, chegamos ao final aqui da nossa oficina. Bom, é meu sonho, né, Pedro, ir para trabalhar na NASA, essas coisas. Obrigado aí, Renato, pela participação, né? Ele que está comigo nesses encontros, né? Chegou um pouquinho atrasado porque estava em aula, né, Renato? Mas deu certo e enfim. E aí vamos ser bem criativos, né? Eu espero que vocês vão arrasar aí nessa atividade do meme. Renato, você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar? Não, só queria agradecer a receptividade de todos. Todos vocês são bem legais. Eu acho que é meio que eu estou dando com um público que tem quase minha idade.
Não sei se vocês sabem, mas eu tenho 13 anos de idade. Cara, eu tenho 22 anos de idade, mas não é, a diferença não é tanta assim também, não. Porque eu acho que as mesmas páginas que vocês seguem no dia a dia, canal no YouTube, eu também estou assistindo. E eu gostei muito de vocês, porque meio que a faculdade, não querendo assustar vocês, mas eu acho que vocês estão lidando com isso também, mas a faculdade exige muito do seu ser pensante. Ou seja, você está muito só com os seus pensamentos. Você não tem muito contato durante o seu dia a dia, mais pensando, resolvendo exercícios, estudando. Eu acho que vocês estão vivendo isso agora nesse período remoto, exatamente isso nas aulas. E às vezes tem essa interaçãozinha que é poucos minutos, eu acho que não passei nem meia hora, é bem tranquilizante, sabe? Relaxa mais a mente. Tanto relaxa a minha com as brincadeiras, quanto a de vocês também. Então, por isso que vocês sempre sejam o mais aberto possível com todo mundo. Tipo, se o professor Ítalo falou um A, vocês respondam, brinquem, façam o que vocês quiserem. Sejam bem abertos com todos, porque isso ajuda tanto a nós lidarmos com essa situação, como também a vocês a saberem lidar com essa situação, que é bem complicado para todos. Então, obrigado a todos pela compreensão e pela receptividade. Valeu, Renato. Inclusive, a ideia da proposta dessa atividade do meme foi o Renato que sugeriu, né? Que ele já trabalhava, e é uma coisa assim, já bastante antiga, né? E ao mesmo tempo bem atual, que se propaga rapidamente pela internet. Então, a nossa proposta dessa oficina é justamente esses momentos, entendeu? De dinamismo aqui, de motivação, né? E prazeroso, que sejam atividades prazerosas, né? É um momento prazeroso e não, assim, como se fosse uma aula. Né? Então, essa não é a ideia, mas sim uma oficina, né, de física e literatura, nessa conexão de saberes, para envolver vocês nessas obras, né, e no estudo aí no entendimento da física, né, da aplicação. Hoje, inclusive, teve um pouco de química. Bom, pessoal, então é isso. Próxima semana tem a oficina com Maria José, Rodrigo e Ana Júlia, certo? Eu vou estar lá observando. E vocês são top, com certeza vão arrasar aí nesses memes. E aí me mandem a foto da pintura de vocês aí numa melhor resolução para eu postar no Instagram. Vocês podem me mandar no privado ou lá no próprio grupo, tá bom? Então, boa semana para vocês e bom final de semana. Amanhã é sexta-feira. Cara, Pedro, Renato, quer falar o quê? só uma última coisa. Ah, beleza. Nossa, cara, você trouxe esse negócio, já tá chato esse viral aí, viu? Eu sei, cara, é o objetivo. Bom, gente, então Depois eu vou pegar teu contato e vou mandar um meme pra tu. Só manda. Valeu, tchau, pessoal. Professor Ítalo? Sim, Jordão. Durante a aula eu tava, anotei aqui algumas perguntas no caderno, se o pessoal quiser sair, pode sair, é bom que eu fico só com o professor. Eu queria fazer algumas perguntas a partir, de coisas que eu tenho dúvida desde pequeno sobre a energia e que agora eu vou poder tirar. A água, ela pode queimar a geladeira? Se tiver ocorrendo uma chuva, e se minha televisão, se minha geladeira, se meu liquidificador tiver na energia. Jordão, infelizmente eu vou ter que sair agora, mas manda no WhatsApp essas suas perguntas, tá bom? Tá bom, professor. E aí serve para os outros também, porque realmente eu estou com um tempo cronometrado aqui, viu? Então, tá certo. Tchau. Tchau.